A disfunção erétil é ainda um assunto tabu, mas o Viva a Ciência veio ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, conhecer uma investigação pioneira para o tratamento deste problema. O sexo é desde sempre um fator importante na vida de um ser humano adulto, mas algo tão natural por vezes pode tornar-se uma missão impossível. Quaisquer números oficiais ficam aquém de uma realidade encoberta. São, de certo, muitos os homens que conhecem bem o significado da palavra impotência, o mesmo a dizer disfunção erétil. O pénis humano e também de outros animais, para se tornar rígido, para se tornar tenso, para ter uma ereção, necessita de se preencher com sangue. O pénis humano, no fundo, é um conjunto, um emaranhado muito grande de vasos sanguíneos que existe no seu interior, chamados corpos cavernosos, e esses corpos cavernosos, em repouso, mantêm o pénis flácido porque não têm grande quantidade de sangue no seu interior. Quando existe um estímulo adequado, existe uma sinalização que eventualmente partirá do cérebro, também dos órgãos dos sentidos, etc., de tal maneira que o tecido, os vasos sanguíneos se relaxem e permitam a ingurgitação do pénis com sangue. Portanto, há uma tumefação peniana devido à entrada de sangue nesse compartimento. Mas nem sempre é assim. Em termos muito simples, o que acontece nesta patologia, muitas vezes é secundária a outras causas, vai acontecer que há uma lesão da parede vascular e, portanto, os vasos tornam-se menos elásticos, portanto, menos distensíveis e, portanto, há uma dificuldade no ingurgitamento do sangue nesse território. São inúmeros os fatores relacionados com a origem do problema. Para além das causas psíquicas, existem as outras, relacionadas com causas orgânicas dos próprios vasos ou dos nervos sensitivos que no fundo veiculam a informação tátil a partir do pénis para as vias superiores. E, portanto, essas causas que são as mais frequentes, eventualmente, serão todas aquelas que causam lesão vascular. A aterosclerose vascular, a associação com a diabetes, a associação com dislipidémias, a associação com o tabagismo, com a hipertensão arterial, com o tratamento de alguma hipertensão arterial, porque existem fármacos para o tratamento da hipertensão arterial que eles próprios são causadores de disfunção erétil, portanto, e são essas causas vasculares ou vasculogénicas que a nós nos interessam particularmente. Uma investigação pioneira a nível mundial, já publicada em The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, desenvolve-se aqui, em Portugal, entre as quatro paredes deste laboratório do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Neste momento estamos a investigar o papel das purinas, isto é, da adenosina, do ATP, para colmatar esta dificuldade. Descobrimos recentemente, publicado o ano passado, um trabalho em que provamos que a adenosina, mesmo em condições limite em que este revestimento interno dos vasos está lesado, nós podemos continuar a relaxá-los porque existem receptores apropriados para estas moléculas no músculo liso dos vasos. E, portanto, é uma alternativa quando o tratamento da disfunção erétil pelos métodos habituais falha. Portanto, esse é, no fundo, o objetivo. Um objetivo que conta com uma grande vantagem. Estas substâncias que estamos a investigar são substâncias endógenas, são substâncias que existem em todas as células do nosso organismo. E, portanto, o que torna o trabalho interessante é saber como é que estas moléculas que existem em todas as nossas células se conjugam, se libertam, se metabolizam, etc., de tal maneira que produzam um sinal biológico, que neste caso é uma ereção peniana. Os investigadores buscam, assim, os mecanismos que conduzam ao efeito fisiológico pretendido. Os resultados obtidos têm sido positivos. São resultados do ponto de vista funcional, portanto, havia muito pouca coisa feita a nível mundial nesta matéria, portanto, conhecia-se o efeito das purinas no tecido cavernoso humano, mas o seu papel não estava perfeitamente delimitado. A nossa função neste momento foi identificar quais as vias metabólicas capazes de gerar estas substâncias
funcionalmente, portanto, um organismo vivo, como é que elas também eram metabolizadas e descobrir quais são os receptores específicos para estas substâncias, quer no endotélio vascular, quer no músculo liso vascular. Portanto, os avanços que tivemos neste momento foi uma caracterização farmacológica, uma caracterização mais seletiva sobre a especificidade destes compostos neste território vascular tão particular. O trabalho, realizado em estreita colaboração com o Serviço de Urologia do Hospital de Santo António, no Porto, tem como base tecido humano. Uma questão que abre portas à ética, a primeira dificuldade a ultrapassar. O processo inicial foi um processo moroso. A obtenção da aprovação para a realização desses estudos foi um processo moroso, do ponto de vista dos clínicos a nível hospitalar, da Comissão de Ética do próprio Hospital de Santo António e da Comissão de Ética do Instituto de Ciências Biomédicas e também da Comissão de Ética para as Ciências da Vida a nível nacional. Tudo isto tem que ser feito para que a investigação seja realizada sem nenhum contornos, sem que haja nenhuma dúvida relativamente ao consentimento por parte dos doentes, ao material que é colhido. Eu devo realçar, no entanto, que, apesar de tudo, todo o material biológico que utilizamos é material biológico que não teria qualquer utilidade para o doente. Portanto, apenas nós nos limitamos a colher o material biológico que seria rejeitado, por exemplo, numa implantação de uma prótese peniana e, portanto, que não teria maior utilidade para mais nenhum outro doente, nem para o próprio, a partir do qual o material é colhido. É, no entanto, fundamental no estudo de novos fármacos para o tratamento futuro da disfunção erétil. O problema que um número crescente de homens sofre na pele não é ainda considerado uma doença, mas pode ser o início de algo mais grave. Se nós encararmos o aparecimento da disfunção erétil como o primeiro sinal de que vai haver uma doença cardiovascular no futuro mais grave, isto é fácil de relacionar porque estamos a falar em territórios vasculares diversos, dos quais os corpos cavernosos penianos são dos mais fininhos, dos mais pequeninos e, portanto, sofrem primeiro que os vasos um pouco mais com calibre maior. E, portanto, temos que encarar esta doença como sendo um primeiro sintoma de uma doença cardiovascular futura. Isto é o que tem sido elaborado nos últimos anos, ao nível da literatura científica. Desta forma, se detectarmos a disfunção erétil, se fizermos uma campanha para detectar a disfunção erétil, eventualmente mudaremos a tempo alguns estilos de vida das pessoas que estão relacionadas com patologia cardiovascular, a tempo delas virem a sofrer eventualmente mais tarde ou até não sofrerem das patologias onde estão associadas. A prevenção continua a ser, em todo o caso, o melhor remédio. É necessário combater o tabagismo, é necessário combater a ingestão de bebidas alcoólicas, das gorduras, do sal, etc. Que estão todas elas relacionadas com alterações vasculares, sobretudo da microvasculatura, que podem eventualmente ser sentidas nos doentes com disfunção erétil. Apesar dos avanços terapêuticos que se desenham, vale a pena considerar a possibilidade e travar quanto antes o combate àquele que é já um negro reflexo da sociedade moderna. É no Porto que terminamos mais um Viva a Ciência. Deixe-nos as suas críticas e sugestões em vivaciencia.web.ua.pt. Nós voltamos na próxima semana com mais ciência de norte a sul do país. Até lá, fique bem.